transformadora, esperando por tu amor. Paulina pede dinheiro emprestado para Paola. A megera quer saber o que vai ganhar em troca. Paulina garante que fará o que ela quiser. Paola pergunta de quanto dinheiro Paulina precisa. Paulina revela que necessita de 400 pratas. Paola dá uma risada e admite que isso não é nada comparado ao que ela pretende dar. Na mansão Bratio, Stephanie esculhamba Paola por saber que a cunhada não está em médico coisíssima nenhuma. Adelina lamenta por Carlos Daniel ter uma esposa assim. Stephanie deseja que o irmão se divorcie de uma vez dela. Adelina sabe que isso é uma tarefa difícil, porque sempre que Carlos Daniel se chateia, Paola dá um jeito de seduzi-lo. Paola chama Paulina para o sofá e revela que quer que a sósia se passe por ela novamente. Paulina não entende direito o que a madame está querendo. Paola explica que deseja que Paulina a substitua em um encontro com Luciano Alcântara. Isso seria uma prova que a vilã quer mostrar para a sósia de que ela pode ocupar seu lugar sem nenhum problema. Adelina não entende como Paola possa manipular tanto Carlos Daniel. Stephanie menciona que seu marido também cai no joguinho dela. Adelina pede para a Beata não contar nada sobre o caso de Willy e Paola para Carlos Daniel. Stephanie garante que não vai contar, pois é muito religiosa e, além disso, os Bratio a criaram como se fosse da família. Carlos Daniel chega ao escritório. Rodrigo dá um bom dia seco e faz o irmão reparar em sua cara de poucos amigos. Carlos Daniel pergunta se eles têm problemas. Rodrigo confirma que sim e que são problemas sérios. Paola entrega uns papéis para Paulina assinar, como garantia de que a pobre coitada vai pagá-la. Enquanto Paulina assina, Paola saca a grana da bolsa e entrega para a sósia. Paulina deseja que Deus pague Paola, mas a megera corrige, lembrando-lhe que quem vai pagar vai ser ela mesmo, naquela noite, no clube. Carlos Daniel sugere baixar os preços, mas Rodrigo acha isso impossível, visto que as louças Bratio são de alta qualidade e não se pagariam caso os preços caírem. Rodrigo teme que a fábrica vá à falência logo logo. Paola recebe o telefonema de Luciano, a convidando para sair no almoço. Ela aceita o encontro no navio Cassino ao meio-dia e aproveita para marcar logo no clube à noite. Paulina chega na vila com os remédios já comprados. Paula acorda com muita dificuldade pela filha. Filó ajuda a moribunda a tomar água. Ela pergunta a Paulina se ela chegou a ver Osvaldo. Paulina nega, mas vai procurá-lo depois. No aeroporto, Osvaldo pede perdão mentalmente para Paulina. Paulina chega na casa de Francisca e pergunta por Osvaldo. A senhorinha comunica que o filho não está mais lá, deixando Paulina confusa. No navio Cassino, Alexandre Farina observa Paola de longe. Ela fica desgostosa vendo Luciano jogar e avisa ao querido que vai subir para o convés. Luciano debocha que Paola só gosta de observar homens, e ela concorda. A piriguete se retira, dando um olhar fulminante em Farina. No convés, Alexandre acende o cigarro de Paola. Ela agradece bem pimposa. Francisca revela a Paulina que Osvaldo viajou. A coitada não entende, visto que não foi avisada por ele. Francisca não sabe dizer para onde o filho viajou, mas imagina que tenha sido para a capital. Paulina fica confusa. Alexandre estranha que uma senhorita distinta como Paola esteja sozinha. Ela nega que esteja sozinha. Os dois se apresentam. Paola pergunta por que Alexandre não está jogando. Farina responde que não gosta de jogar e só está lá porque é o dono do navio e de muitos outros. Paola disfarça o seu modo oferecida sendo ativado ao saber que o véio da lancha, ou melhor, o véio do navio Cassino, é podre de rico. Ele pergunta se ela é casada e se frustra ao saber que sim. Paola o tranquiliza, dando a entender que o corno do marido está muito longe dali. Alexandre convida Paola para um drink e ela aceita de imediato. Os dois se retiram do convés.
Paulina ainda não entende essa viagem repentina de Osvaldo. Filó também acha estranho. Paulina decide não se preocupar, confiando que daqui a 2 ou 3 dias Osvaldo vai voltar e vai lhe dar explicações. Enquanto isso, dentro do avião, Osvaldo dá adeus para sempre para Paulina. Alexandre pede um brinde para Paola. Ela deseja saber do que se trata a comemoração. O velho do navio brinda pela amizade nova de ambos. Luciano observa tudo de longe. Adelina emperiquita vovó Piedade, lembrando os velhos tempos onde ela andava super arrumada em casa, sendo o pilar da família. Adelina ouve as crianças se aproximando e pede para a vovó Piedade disfarçar sua tristeza. Lisete e Carlinhos abraçam a velhinha, a enchendo de alegria. Vovó Piedade pergunta aos bisnetinhos como eles estão. Lisete confirma que está bem e devolve a pergunta para Bisa, a deixando sem resposta. Farina questiona se Paola acredita em amor à primeira vista. Ela diz que não, porém ele afirma que acredita sim. Farina alisa o braço de Paola, alegando estar apaixonado por ela. Paola recorda ao velho do navio que está casada e com um homem muito ciumento. Farina duvida que esse cara seja ciumento, já que a deixou sozinha em uma viagem. Paola explica que deu seu jeitinho. Ela confessa que está entediada com os costumes do casamento. Alexandre sugere que Paola deixe o passado enfadonho e foque no presente, e no caso, o presente seria ele mesmo. Paola promete pensar em uma resposta e tomar uma decisão muito em breve. Paulina pensa em mentir para Paola que está doente, para assim poder faltar na usurpação de mais tarde. Piedade confessa para os netinhos que adoraria estar boa o tempo todo para ficar ao lado deles. Lisete fofoca que ouviu Lalinha falando que a Bisa tinha tomado todas. Adelina pede para as crianças não darem ouvidos à enxerida da Lalinha. Lisete pede colo para Bisa e Adelina a acomoda perto de Piedade. A vovó decide cantar uma musiquinha. Luciano conta para Paola que ela deu sorte de topar com Alexandre Farina, que é multimilionário e conhecidíssimo por sua fortuna. Ele sugere que ela pode arrancar muita coisa do velho. Paola finge incômodo por Luciano estar tratando-a como uma qualquer. Ele explica que Farina pode proporcioná-la a liberdade que ela tanto sonha. À noite, Carlos Daniel chega em casa e cumprimenta Stephanie. Ela já despeja seu veneno em cima do irmão, questionando por que somente Paola que liga, e não ele. Carlos Daniel garante que confia na amada. Stephanie quer saber então por que ele está com essa cara. Carlos Daniel não dá mais detalhes, mas garante que o motivo é outro, e em breve ela vai saber. Paola se levanta para ir ao toalete e se despede de Luciano. Chegando lá, a megera dá de cara com Célia no lugar de Paulina e questiona onde está sua sósia. Célia revela que Paulina não foi trabalhar, alegando que estava doente. Paola se irrita e se retira dali. Na mesa, Paola avisa a Luciano que vai dar uma saída e já volta, mas não é para ele sair dali para lugar algum. Luciano pede explicações, mas Paola sai sem dar as explicações. Minutos mais tarde, Paola fuma um cigarrinho dentro do carro. Ela pede informações na vila sobre a casa de Paulina. Uma senhora aponta na direção da casa dela. Paula ouve batidas na porta e se esforça para permitir a entrada da pessoa. Paola entra no casebre. Paula estranha a presença da madame e pergunta se ela é Paulina. Paola confirma que realmente é parecida com Paulina, porém seu nome verdadeiro é Paola. Paula fica chocadíssima. Paola não descansa até reencontrar Paulina, gritando que vai encontrá-la onde quer que ela esteja. A megera recomenda que Paula avise a Paulina que Paola Bracho esteve procurando-a e ela deve ir ao clube essa mesma noite para quitar uma dívida, ou do contrário vai se arrepender. Paola se retira, deixando Paula aos prantos. Paulina avista um táxi na entrada da vila. Paola aborda a sósia e a confronta sobre sua suposta doença.
A vilã exige que Paulina a acompanhe agora mesmo. Paulina tenta recusar, mas Paola a joga que nem bosta no carro. A coitada tenta avisar que isso não vai dar certo, mas é em vão. Paula se arrasta pela casa, implorando a Deus que lhe dê mais tempo. Célia estranha a presença de Paulina, que despreocupa a amiga quanto ao trabalho. Célia volta ao seu posto, deixando a companheira sozinha. Paola entra no toalete e puxa Paulina para o vestiário sem tempo de pensar. Paula escreve uma carta toda afobada, contando a verdade para Paulina. Paola termina de transformar Paulina nela própria. Paulina tenta ver defeitos no plano, mas Paola arruma a solução para todos os argumentos dela. A mocinha fica nervosa. Em seguida, Paulina caminha toda desengonçada até a mesa de Luciano. Ele não repara em nenhuma mudança física, apenas que a voz da suposta Paola tá mais leve. Paulina mente que chupou pastilhas para a garganta. Luciano culpa o cigarro pela voz mais grave de Paola e ela promete que vai parar de fumar. Paulina aceita um drink. Paula continua escrevendo a carta sobre Paola. No vestiário, Paola sorri segurando a roupa de Paulina. Luciano pergunta sobre Alexandre para Paulina e ela dá um monte de respostas evasivas. O playboy deseja saber sobre o divórcio de Paola e deixa claro que ela é muito ambiciosa. Paulina segue concordando ou discordando. Luciano alisa Paulina e propõe que os dois façam mais coisas juntos, como dar golpe em mais milionários por aí. Paola surge vestida de arrumadeira e cumprimenta Luciano com o maior sorriso maléfico do mundo. Paula coloca a carta no envelope e começa a passar muito mal. A coitada cai no chão sem respirar direito. Paola explica que aquela mulher é sua sócia. Luciano confirma que Paulina pode se passar por Paola sem nenhum problema. Paulina sente medo, enquanto Paola confirma que ainda vai mais longe do que isso. Paula sai da vila carregada em uma ambulância. Filó pede para Pitucha avisar a Paulina no clube que a mãe dela está muito mal. Desfeita a troca, Paola não se aguenta de ansiedade para ver Paulina ocupando seu lugar na mansão Bratio. Paulina acha tudo muito perigoso, mas Paola apela pelo dinheiro. A vilã garante que vai pagar o que Paulina quiser por esse 1 ano longe de sua família insuportável. Paula chega em estado grave no hospital. Filó tenta acalmar a coitada. Paula tenta falar carta, mas não consegue. Pitucha grita por Paulina no clube. Ela abre a porta para o moleque e ele avisa que a mãe dela tá morrendo no hospital. Paola observa no espelho uma imagem de Farina, lembrando que os dois podem ficar juntos. A vilã se obceca em convencer Paulina na usurpação. Paulina chega no hospital a tempo de ver o último suspiro de sua mãe. Paula tenta pegar na mão da filha, mas morre antes de conseguir. Paulina chora desesperada em cima do corpo de Paula. Dias depois, Paola conta para Luciano que acredita que agora é mais fácil de Paulina aceitar o plano, visto que a mãe dela morreu. O encarregado do hotel chega com um mega ramo de flores endereçado à vilã. Paola lê o cartãozinho e vê que é de Alexandre Farina. Ela avisa a Luciano que não poderá ficar com ele, pois tem um encontro com o multimilionário. Paulina confirma para Filó que vai trabalhar para se conformar com a morte da mãe. Filó repara que a coitada está um lixo e lamenta a ausência de Osvaldo nesse momento de dor. Paulina admite que tem o pressentimento de que nunca mais voltará a ver o noivo. Alexandre tenta convencer Paola a fugir com ele dessa vida de tédio e falta de amor que a casa dela a aguarda. A sirigaita deseja saber o que ganharia levando uma vida ao lado do milionário. Farina mostra um presentinho que comprou para responder a essa pergunta. Paola abre a caixa e se depara com uma pulseira de esmeraldas e brilhantes. Nicanor cumprimenta Paulina e quer saber como ela está com a morte de Paula. Paulina deseja se conformar para seguir em frente. Nicanor se compadece da coitada e revela que veio contar toda a verdade sobre o sumiço de Osvaldo. Lalinha pega a correspondência na entrada da mansão.
Já dentro, a intrometida acha a carta de Paola e a guarda nos seios. Willy aborda Lalinha e a assedia. Lalinha fica estarrecida com o assédio e reclama, pois sabe que se Stephanie vir isso, é ela quem vai se dar mal. Willy estranha ao saber que não chegou nenhuma cartinha para ele. Lalinha se retira. Stephanie aparece do nada e pergunta se o marido está esperando a carta de alguém. Nicanor revela para Paulina que Osvaldo foi para a capital porque tem outra mulher. Paulina fica chocada ao descobrir que foi trocada por uma ricaça da capital. Nicanor sugere que ela esqueça o vagabundo. Paola conta para Luciano que já sabe o que fazer para convencer Paulina a aceitar a usurpação. Willy nega que esteja esperando carta de alguém, mas Stephanie sabe muito bem da verdade. Stephanie esculhamba o marido, que se retira agoniado com a chata. Adelina surge e pega as correspondências. Stephanie conta que não tem nenhuma carta de Paola, pois ela não se lembra da família em momento algum. Adelina acredita que o casamento do patrão não vai durar muito tempo. Stephanie está convencida de que Carlos Daniel será trocado mais dia ou menos dia por um homem que Paola conhecer em suas viagens. A Beata torce fervorosamente para isso. Mais tarde, no clube, Paola adverte a Luciano que logo mais ali vai acontecer um tremendo espetáculo. Ela se retira para o toalete, disposta a iniciar seu plano diabólico. Paulina se assusta ao reencontrar Paola e confessa que esperava que a vilã já tivesse ido embora. Paola pede para Paulina continuar atendendo a outra madame. É isso que Paulina faz. Enquanto ela se distrai, Paola tira a sua pulseira de brilhantes e esconde dentro da bolsinha de Paulina. Ela volta a se maquiar, como se nada. Paola deseja sorte para Paulina, que não entende o comentário. A vilã disfarça que estava se referindo às gorjetas e se retira. Paola mostra o pulso sem a pulseira para Luciano, mostrando que o primeiro ato do plano está feito. O segundo ato começará em 30 minutos, com Paulina sendo acusada de ladra. Piedade avisa ao médico e a Carlos Daniel que só vai comer quando Paola voltar de viagem. O doutor lembra que ela não precisa de nenhum remedinho para ser feliz. Piedade expulsa o médico de seu quarto. Paola começa o escândalo, gritando que sua pulseira sumiu. A vilã chama o garçom pedindo ajuda. O médico pede para Carlos Daniel deixar Paola longe de Piedade, para que assim ela possa se curar do alcoolismo. Carlos Daniel recorda que a avó começou a beber dessa forma depois que seu pai morreu. O garçom comunica a Paola que a pulseira dela não foi encontrada. O gerente do clube chega para saber que rebuliço é aquele. Luciano fala para Paola que ela deve ter esquecido no toalete. A vilã pede para que o gerente a acompanhe até lá. Paola pergunta a Paulina se tem mais alguém no banheiro. Com a negativa, o gerente entra e pergunta a Paulina se ela viu a pulseira da madame. Paola dá um riso maléfico. Paulina termina de procurar e não encontra a joia. Paola ameaça chamar a polícia. O gerente intercede e pede para Paulina chamar os seguranças, a fim de não armar nenhum escândalo. Paola segue com o seu teatro de madame roubada. Paulina chama os companheiros de trabalho para o toalete. Paola mostra a bolsa de Paulina para o gerente e ele confirma que é da funcionária. O gerente começa a revistar a bolsinha, porque ainda não procuraram lá. Paola finge que não acredita que Paulina seria capaz de fazer algo assim. O gerente joga todos os pertences de Paulina que estavam na bolsa em cima da pia e começa a revistá-los. Ele encontra a pulseira e Paola fica passada, chocada. Paulina chega com os seguranças e imediatamente é confrontada pelo roubo. Paulina se desespera com a injustiça e garante que não tem conhecimento de pulseira nenhuma. O gerente ordena aos seguranças que Paulina seja presa imediatamente.